Shalom, shalom, bom dia. Vamos dar início à nossa meditação de hoje. Eu quero te convidar a pegar aí a sua Bíblia, a meditarmos juntos nessa palavra que se encontra em Números, capítulo 16. São 50 versículos. Vamos meditar juntos, amém? Disse assim: Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Adã e a Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta, pois que já toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si, aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: Ouvi agora, filhos de Levi. Acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhes? E te fez chegar Corá e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estais contra o Senhor e Arão, que é ele, para que murmureis contra ele? Mandou Moisés chamar Adã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: Não subiremos, porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem os deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens, pois não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: Não atentes para a sua oferta, nenhum só jumento levei deles, e a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: Tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, trazei-o, cada um o seu, perante o Senhor. 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação, então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: Ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem indignar-te-ás contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: Fala a toda esta congregação, dizendo: Levantai-vos do redor da habitação de Corá, Dã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Dã e a Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel, e disse à congregação: Desviai-vos, peço-vos, das tendas desses homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Dã e Abirão,
E Dan e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Disse o Senhor a Moisés: Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que tinha trazido aqueles que foram queimados e os converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, põe fogo no altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles. Porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação. Eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Olha que palavra que nós estamos lendo nesta manhã, uma palavra sobre rebelião. Essa palavra rebelião é algo muito sério. Deus não se agrada da rebelião. O povo tinha recebido as instruções de Deus acerca de pecados. O povo havia recebido instruções de que Moisés era o escolhido de Deus. Então Corá e os filhos de Coate, Dan, Abirão, eles se levantaram contra o homem de Deus. Então Deus,
entendeu aquilo como um pecado de rebelião, o mesmo pecado que Satanás cometeu quando ele estava nos céus, e ele lá nos céus era um dos responsáveis, né, pelos louvores, pela adoração a Deus. Então chegou um momento em que ele quis ser maior que Deus. Deus não se agrada desse pecado de rebelião. Então eles foram tremendamente castigados por conta desse pecado. Olha, não queira ser quem você não é. Não queira tomar o lugar de ninguém. Não queira usurpar o lugar de outra pessoa. Seja quem você é. Seja quem Deus escolheu que você fosse. Mas não permita que o pecado de rebelião entre na sua vida. Porque esse pecado trará grandes e terríveis consequências. Eles foram totalmente consumidos pela terra. A terra tragou eles. Eles foram engolidos pela terra. E depois mas Deus iria destruir toda a congregação que foi deslubriada por eles. Porém, mais uma vez, Moisés e Arão intercedeu pela congregação e Deus somente permitiu que a terra tragasse os 3 que levantaram a rebelião, Corá, Datã e Abirão e seus familiares. Sendo que no dia seguinte, mesmo diante daquela terrível cena, a congregação se volta contra Moisés, então não teve jeito. Então foram consumidos ali naquele dia 14.600 pessoas, e só não foi mais porque mais uma vez Arão e Moisés clamaram ao Senhor, intercederam a Deus por aquelas vidas. A rebelião é uma desobediência obstinada. A pessoa decide que ela está certa, decide que ela tem as suas razões, e isso traz grandes consequências. Que nós possamos meditar nesta palavra, uma palavra dura, mas uma palavra que serve de alerta para mim e para você. Não queira o lugar do outro, não queira usurpar o lugar e a posição do outro, mas seja quem Deus escolheu que você fosse. Seja segundo o coração de Deus. Da sua forma, da sua maneira, Deus quer usar você e Deus quer colocar você em lugares altos, mas seja quem Deus escolheu que você fosse. Amém? Meditemos nessa palavra, uma palavra dura, mas que traz grandes ensinamentos sobre a nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado, fique com Deus, shalom, shalom.